Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a nossa já destemperadíssima Venezuela do Sul. Vejam, sem mais delongas, a OAB do Rio de Janeiro critica Moraes por pena de 14 anos para a cabeleireira, a Débora do Batom. Em nota publicada, a entidade, a OAB, se diz, aspas, preocupada com o caminho que vem tomando o julgamento de parte dos acusados do dia 8. Vejam vocês, apenas 30 segundos para entender como é que funciona essa situação institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Vocês sabem, no Brasil, o bacharel de direito para advogar tem que, pertencer, estar inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Em regra, essa inscrição se faz se você preenche certos requisitos objetivos e subjetivos. Dentre os requisitos objetivos, pelo menos nas últimas décadas, você tem que fazer aí um teste, uma prova, a temida prova da OAB de 2 fases. Muito criticável, inclusive, a forma como é, ou como se busca comprovar ou não, por meio desse exame, se o sujeito sabe ou não sabe, se tem ou não tem conhecimento. É claro que tem que ter alguma prova. Eu sou defensor de que, para o sujeito adentrar os quadros da Ordem dos Advogados, tem que, de fato, passar por um exame criterioso, para que a população não seja prejudicada por muita gente despreparada. Nós sabemos que as faculdades são fraquíssimas em sua esmagadora maioria e que cada vez mais os nossos estudantes estão despreparados quando terminam o curso, horrivelmente despreparados. Ponto. Agora, então a OAB é esta ordem dos advogados do Brasil, é composta por esse coletivo de advogados que estão inscritos, aptos a advogarem no Brasil, no território brasileiro. Então, nós temos... Como é que é dividida a OAB? Temos o Conselho Federal da Ordem, que tem sede em Brasília, uma sede luxuosíssima. Temos em cada estado há aquilo que poderíamos chamar, assim, coloquialmente, de OABs estaduais. Cada estado na sua capital, há uma sede estadual da OAB, chamada seccional da OAB. Então, seccional da OAB Bahia, a seccional da OAB São Paulo e por aí vai. Em determinadas cidades, com determinado número de habitantes, umas cidades médias, etc., Brasil afora, teremos ainda as subseções da OAB. Representações ali regionais, de micro-regiões e tal. Agora, quem elege... Como é que é eleito, assim, vamos dizer assim, o conselho diretor do conselho? Como é que são eleitos os diretores, os conselheiros do Conselho Federal, etc., os tesoureiros e tal. Como é que são eleitos esses advogados que vão ter cargo no Conselho Federal? Eu vou explicar. Como é que são eleitos os advogados, como é que são eleitos o presidente da OAB estadual e a sua... A mesa diretora, etc. Vou explicar. Então, veja. Tudo começa, todo mundo que é inscrito na Ordem dos Advogados Seccional Bahia, por exemplo, isso vai ocorrer também nos outros estados, todo mundo que é inscrito na OAB Bahia, por exemplo, a cada tempo, no tempo das eleições, portanto, vai votar em chapas. Existirão várias chapas, e você poderá votar numa chapa que fulano de tal é candidato a OAB Bahia, fulano de tal é candidato a não sei o quê, a não sei o quê, a não sei o quê, não sei o quê. Quando se elege em cada estado o presidente da OAB estadual, os tesoureiros, né? O presidente de comissão tal, os conselheiros, as figuras que vão se tornar conselheiros daquela seccional estadual no Conselho Federal, lá em Brasília. Bom, então em cada estado, em tempos se elege o presidente da OAB estadual
e também conselheiros dessa OAB estadual que vão atuar lá no Conselho Federal em Brasília. Ponto. Agora, esta é a grande crítica. Quem elege o presidente da OAB Federal, ou seja, quem elege o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, não são os advogados, nós que votamos diretamente. O voto é indireto. Porque quem elege o presidente da Ordem Federal, do Conselho Federal, são esses conselheiros que são eleitos em cada estado e que passam a atuar em Brasília. É um número de tantos conselheiros, e lá eles elegem entre si, escolhe um deles, de todos os estados, para ser o presidente da Ordem Federal, o presidente do Conselho Federal. Agora é tal esse Beto Simonetti, que foi reeleito agora. Do que é que se ressentem os inscritos da Ordem no Brasil inteiro? Que esta forma tem que mudar. Que este voto para esse conselheiro federal tem que ser também direto. Eu, Maria, doutora Isabela, doutora Antônia, doutor Luiz, doutor Gustavo, etc, etc. Nós que temos que votar diretamente também para o presidente do Conselho Federal. Isso não ocorre hoje em dia. É uma eleição indireta lá entre os conselheiros federais que faz o presidente do Conselho Federal. Por que se ressente isso? Porque se está percebendo que também o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, igual os políticos de uma maneira geral, estão ficando muitos lá nos seus castelos de marfim, naquela ilha da fantasia Brasília, desconectada da vontade e dos anseios populares, da realidade popular. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Mas eu acho que é válido para que vocês entendam como é que funciona essa coisa da OAB em termos de representação, porque a OAB tem função constitucional, missão constitucional, lá no artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado, a advocacia, que é a OAB, somos todos nós, a advocacia tem função essencial na administração da justiça. Significa que a OAB ela não é qualquer órgão de classe, não desmerecendo os demais. Mas não é qualquer órgão por quê? Porque tem um artigo constitucional que diz à OAB, ei, repare só, tem o Ministério Público, não é? Ele tem uma função primar, ali no artigo 126 seguintes, que diz que o Ministério Público é sobretudo fiscal da lei, não é? Ótimo. Tem a magistratura que tem função tal, tem outras, né? Mas você, OAB, o advogado, não é apenas um profissional liberal qualquer. E este órgão de classe não é apenas o amontoado de um monte de profissionais liberais qualquer que ficam por aí correndo atrás de honorários com toda a dignidade, evidentemente. Não, a OAB tem a função de também peitar abusos, salvaguardar os indivíduos, a coletividade e as instituições e a Constituição Federal. Está claro lá. Função essencial da advocacia na administração da justiça. Será que a nossa justiça está sã diante do que estamos vendo aí todos os dias? Será que a OAB está atuando de maneira realmente vamos dizer assim, a sair-se bem no seu dever constitucional, na sua missão? Ou está sendo omissa, ou contraditória, ou até, de repente, defendendo um lado errado da história? É a pergunta que todos fazem, e não só os advogados. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma pasmeira geral no Conselho de Ordem Federal e também na maioria das OABs estaduais. Nesse momento é uma pasmeira total. O pau está comendo em toda parte, mas é uma pasmeira total. E não estou falando só em relação a causas, a coisas assim, vamos dizer assim, negócio de política, não. Meus amigos, nós estamos vendo como estão desnutrindo a nossa Constituição. Como diria Jânio Quadros, forças ocultas estão destruindo a Constituição, destruindo a nossa segurança jurídica, tornando a advocacia fraca. Hoje os advogados não conseguem nem fazer sustentação oral em muitas ocasiões em que deveriam sim fazer sustentação oral para se de fato desincumbir-se da sua missão em aplicar a ampla defesa, em promover a ampla defesa dos seus constituídos.
E nós vimos uma apatia muito grande, principalmente por parte do Conselho Federal da Ordem e deste Beto Simonetti, que foi reeleito. Os anteriores a ele já eram bastante apáticos. Nós vemos essa apatia também em muitas OABs estaduais. Por que eu estou falando isso? O vídeo já está longo, talvez chato para muitos Zé Ruelas e Maria Ruelas que têm preguiça de se informar devidamente. É com bons olhos e com esperança que nós estamos vendo o movimento de algumas OABs estaduais, como a OAB do Rio Grande do Sul, a OAB do Rio de Janeiro, a OAB de São Paulo, mas há outras também, pelo menos mais 2 ou 3. Notadamente a do Rio de Janeiro vem se posicionando de uma maneira muito incisiva e bem-vinda a respeito desses processos e desses inquéritos estranhos capitaneados no Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, Diário do Poder. A OAB do Rio de Janeiro critica Moraes por pena de 14 anos para a cabeleireira Débora. Em nota publicada, a OAB do Rio de Janeiro se diz preocupada com o caminho que vem tomando o julgamento de parte dos acusados. A Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro, se manifestou através de uma nota demonstrando preocupação com a condução do julgamento dos acusados pelas manifestações do dia 8 de janeiro. Em trecho da nota, a entidade se diz preocupada com o caminho que vem tomando o julgamento de parte desses acusados. O comunicado, assinado por Ana Tereza Basílio, a quem rendo aqui minhas homenagens, presidente da seccional, e também o doutor Ari Berger, presidente da Comissão de Direito Penal, cita o específico caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que já está sendo julgada pela primeira turma do Moraes e pode ser condenada a 14 anos de prisão. Débora estava presente nas manifestações, a questão do batom que vocês todos já sabem. A questão toda do batom que vocês já sabem. A OAB do Rio de Janeiro se manifestou resumidamente da seguinte forma, aspas, o entendimento compartilhado pela denúncia e pelo voto do ministro Moraes sob o aspecto técnico-jurídico, preocupante. Não individualiza condutas e responsabiliza a todos indistintamente pelas condutas alheias de violência e ataque às instituições. Com relação à dosimetria da condenação, não parece seguir qualquer critério aferível, escreveu na nota a OAB do Rio de Janeiro. Respeito os colegas, é uma manifestação muito bem-vinda, mas eu continuo dizendo, o problema dessas condenações e dessas acusações não é apenas uma questão de dosimetria, ou seja, do tamanho da pena. O problema dessas acusações feitas pelo órgão, que não é só acusador, mas é fiscal da lei, que é o Ministério Público, que é a PGR, o problema dessas denúncias, dessas acusações e dessas condenações, eu repito, não é apenas o tamanho da pena, não é apenas a dosimetria. O problema é a acusação em si. O problema é a imputação penal em si que se está fazendo a essas pessoas. E claro, por óbvio, assim sendo, o problema também é a ausência de individualização da conduta e, por consequência, individualização da pena. Por que eu estou dizendo que o problema não é só, como muitos estão dizendo, do tamanho da pena, da dosimetria? Entendam, eu estou repetindo muito isso, de uma vez por todas. Não é só a pena, o resultado final dessa situação esdrúxula, que é o problema. O problema é a origem. O tamanho da pena é só a consequência. O tamanho da pena é só o efeito da causa. Efeito perverso de uma causa esdrúxula. Qual é a causa esdrúxula? Essas pessoas foram denunciadas por crimes que muitas delas não cometeram. No máximo, essas pessoas ali teriam cometido o crime de dano contra o patrimônio público, patrimônio da União Federal. No caso da Débora, e entre outros, nem isso. Porque é claro que uma pessoa que pinta uma estátua de pedra com batom não danifica essa estátua. Então nem crime de dano houve, nem o bem jurídico, patrimônio ali da União, foi lesado, foi danificado. É um indiferente penal. Além disso, e também nesse sentido,
a ausência, como diz a OAB do Rio de Janeiro, de individualização da conduta. Cadê as provas de que Débora teria se reunido em associação criminosa? Que teria participado de tentativa de tomada armada, tal. Mas o que eu quero que vocês entendam é só isso. Que de fato a nossa instituição está muito dormindo e que existem as OAB estaduais que começam um movimento que, tomara a Deus, esse movimento adentre ao Conselho Federal da Ordem, a OAB vem em socorro, como é seu dever e sua obrigação, socorro da sociedade. Mas não é só um problema do tamanho da pena. As imputações, os crimes que estão sendo atribuídos a essas pessoas são muitas vezes, e não vai demorar muito para ficar claro, fantasiosos. Então é um problema de imputação penal. A imputação, aquilo que se está imputando a essas pessoas, não há elemento nos autos que comprovem isso. E nós sabemos que no direito penal, direito processual penal, democrático, se assim ainda somos, cabe ao órgão acusador, que é a PGR, comprovar, acima da dúvida razoável, os termos da acusação. Ou então, essas pessoas têm que ser absolvidas, e não estão sendo, com base no artigo 386 do Código de Processo Penal, artigo 386, inciso 7, por insuficiência de provas. Inclusive, muitas vezes o Ministério Público, até o Ministério Público Estadual, nesse caso é o federal, a cúpula do federal, né? Mas muitas vezes o Ministério Público, de maneira geral, estadual, federal, no primeiro momento oferece a denúncia, mas depois da instrução processual verifica que não conseguiu prová-la. E o próprio Ministério Público pede absolvição nas alegações finais. Se você não percebeu ainda, perceba, viu? Nós estamos vivendo no Brasil um momento macabro. Para os amigos, tudo. Inclusive anulação via Toffoli aí de um monte de acordo de leniência e também de condenação de gente grandona aí. O Toffoli agora é o benfeitor geral da impunidade. Para os amigos, tudo. Para quem pensa diferente, as masmorras. Deixe seu like, inscreva-se. Se já é inscrito, confira a sua inscrição. O sistema está tirando sua inscrição. Deixe comentários honrosos. Compartilhe. Não espere a notificação. Entre no canal pelo menos 3 vezes por dia. E, além disso, eu preciso muito que vocês aproveitem esse vídeo, que eu julgo que foi bastante instrutivo. Aqui embaixo existe uma aba chamada Seja Membro. Clique aí, veja como funciona. Torne-se membro do canal. Nos incentive a continuar nessa caminhada aqui de reflexão com vocês.